Pelo que eu tô entendendo, então existe um grupo de pessoas que está além do que a gente pode enxergar de sistemas econômicos e sociedades. É um grupo que está acima de tudo isso. E eles enxergam esse mundo que a gente vive e vão decidindo como que ele tem que acontecer. E uma das cartas que eles usam é o socialismo. Uma das cartas que eles usam. O socialismo, no final das contas, ele é, como diria o Ludwig von Mises, ele é a retirada dos freios que a propriedade privada coloca contra o acúmulo de poder tirânico. Porque numa sociedade relativamente livre, nem vamos falar em anarcocapitalismo, mas uma monarquia orgânica medieval que seja, o rei ou o senhor feudal não poderiam fazer tudo o que eles quisessem. O servo da gleba que fosse, ainda assim ele teria o direito de usar uma parte das terras para produzir para a própria família, e não é um direito concedido pelo senhor feudal, mas era um direito natural tacitamente aceito pela sociedade orgânica feudal. Existia abuso, realmente. Existia uma série de tributos que o servo era obrigado a pagar. Mas ainda nós não estávamos no socialismo. Porque existia a ideia de que certos direitos não são concessões da coletividade. Não são concessões de um rei, nem de um ditador, nem de um líder eleito pelo povo, nada disso. Aí existia então a ideia de um direito natural à propriedade privada, ainda que ele não fosse plenamente respeitado, já que todo regime, todo sistema de governo humano sempre vai ter as suas falhas, porque o homem é imperfeito, né? Agora, no socialismo, todas as instituições políticas e econômicas são baseadas em arbitrariedades dos governantes, ou arbitrariedades de uma turba, não importa. O fato é que não existe mais a ideia da propriedade privada como direito natural. Então, quando nós chegamos no socialismo, ninguém realmente é dono de nada. Veja, por exemplo, um imóvel. O sujeito paga IPTU. Se ele paga IPTU, aquele imóvel não é de fato dele. Ele é um inquilino forçado do governo. O governo já confiscou o imóvel dele e está deixando ele viver lá como inquilino. Então, essa é uma economia socialista. E, infelizmente, praticamente o mundo inteiro hoje vive no socialismo. Porque o governo adquiriu o poder de arbitrar sobre como as pessoas usam a própria propriedade. Prova disso é a regulação, por exemplo. Eu sempre falo que regulação é pior que imposto. Porque o imposto é um ladrão que te rouba sistematicamente. Então você produz, faz o seu corre, ganha o seu dinheiro, vem um ladrão e te rouba. Isso é o fiscal da Receita. Agora, quando esse mesmo ladrão entra no teu negócio e fala como você tem que tocar o seu negócio, como você tem que ganhar dinheiro, aí é uma intrusão ainda mais invasiva do que o imposto. E praticamente todos os setores da economia hoje são regulados por algum lixo de alguma lei positiva do governo. Então, o que é, então, esse trunfo que essas elites têm na mão, que é o socialismo? É a capacidade de controlar a matéria, a capacidade de controlar os bens materiais escassos. Só que as pessoas precisam desses bens escassos para se planificarem, para atingirem as suas finalidades como ser humano. Não adianta o sujeito vir aqui dar uma de hippie, de gnóstico, de gratiluz, falar, não, eu vivo imerso no espírito. Não existe isso. Nós precisamos comer, dormir, morar. Para fazer caridade, você precisa ter um bem material para oferecer para o pobre. Até para ter o sacramento da Eucaristia na igreja, você precisa do pão e do vinho que foram produzidos pelo trabalho humano e que vão se tornar o corpo e a alma de Cristo. Então, no momento em que o socialismo confisca os bens materiais, eles estão atacando o próprio cerne da atividade humana. Só que, como eu disse no começo da nossa conversa, isso ainda não é suficiente para quebrar a alma humana. O que eles realmente vão fazer é atacar as bases morais da propriedade privada. Aí vai entrar o conceito da escola de Frankfurt e do gramscianismo, né? O Marx tentou fazer toda essa revolução socialista atacando a parte material da sociedade, a propriedade privada no seu sentido material, mas o Gramsci vai perceber que os trabalhadores, os operários, eram os mais conservadores que existiam. Justamente porque o pobre, o operário, ele não pode se dar ao luxo de ser progressista. O artista da Globo pode, ele é financiado, ele recebe a Lei Rouanet. Se ele for um degenerado, viciado, drogado, ele vai continuar ganhando o dinheiro dele. Mas o trabalhador precisa ser disciplinado, industrioso,
cuidar bem da família, ser fiel à esposa, se ele quiser ter uma vida, inclusive materialmente, estável. Então não adianta que só atacar a sociedade materialmente não vai conseguir corromper as bases morais da classe proletária. Mas o que eles fazem, então? Eles procuram uma revolução de outra forma. Eles procuram combinar as coisas, submetendo a classe operária a uma atividade de subsistência, através de monopólios, de regulações, de forma que o trabalhador não tem mais tempo para ele, cobra imposto, lasca imposto em cima dele, destrói a poupança dele com inflação. Não é o capitalismo culpado, não. São todas essas interferências do Estado na economia. E, ao mesmo tempo, eles pegam essas empresas monopolistas, esses oligopólios, que vão acabar dominando a dimensão material da vida do trabalhador e começam a incutir ideias degeneradas através de uma guerra cultural. E aí, quando essas pessoas são contaminadas pela degeneração, elas não têm mais como se recuperar. Um fazendeiro, um kulak ucraniano que foi atacado, destruído, quase morreu de fome na mão do Stalin, ele consegue, como uma espada no fogo, sair de lá forjado como um guerreiro e se rebelar contra esse sistema. Mas o progressismo, a perversão cultural, vai minar a nossa capacidade de resistir ao socialismo. Então o que essas elites fazem conosco é uma guerra combinada em todas as dimensões para destruir a nossa alma, no final das contas.